Filha querida, hoje não é um dia qualquer. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Oxum, Mãe das águas doces, Senhora do amor, da beleza e da intuição, escolheu este momento para falar diretamente ao seu coração. Você tem sentido um vazio que não sabe explicar? Tem vivido com perguntas que não se calam? Tem chorado por alguém que você sabe, lá no fundo da sua alma, que te amou, mas que se afastou como se nunca tivesse sentido nada? Oxum vê sua dor. Ela sentiu cada lágrima que escorreu no silêncio do seu quarto. Ela conhece seu coração e sabe que você foi verdadeira. Hoje, essa mensagem vem como um rio calmo depois da tempestade. Um sopro de verdade, consolo e despertar. Oxum vem te contar o que seus olhos ainda não puderam ver. Essa pessoa te ama, mas foi manipulada para te esquecer. Você está prestes a iniciar uma jornada em 7 blocos. Uma travessia entre a dor, a descoberta, o amor próprio, a libertação e a cura. Cada palavra foi escrita como se fosse um abraço da espiritualidade. Cada revelação, como uma flor que desabrocha no seu tempo. Agora, filha, respire fundo. Prepare sua alma. Oxum vai falar com você. Filha amada, escute com o coração aberto, porque hoje Oxum veio falar com você. Você sente no peito uma saudade que aperta. Sabe que existe amor. Sabe que não foi invenção da sua cabeça. Você se lembra de olhares que não mentiam, de toques que diziam mais que palavras. E mesmo assim, essa pessoa se afastou. De uma hora para outra, sem explicações sinceras. Você ficou tentando entender o que fez de errado. Se questionou, chorou, pensou em desistir. Mas Oxum vem hoje para te revelar algo que você precisa saber. Essa pessoa te ama sim, mas foi manipulada para te esquecer. Sabe, minha filha, nem sempre a distância é culpa da falta de sentimento. Às vezes, o amor está lá, firme, forte, tentando resistir, mas mãos invisíveis trabalham nos bastidores, soprando mentiras, criando dúvidas, colocando obstáculos entre 2 corações que só queriam ficar juntos. E foi isso que aconteceu com vocês. Essa pessoa escutou vozes que não eram as do coração. Pessoas que por ciúmes, por medo de perder o controle, por egoísmo, disseram coisas que plantaram confusão. Talvez alguém da família, talvez um amigo que nunca te aceitou, talvez até alguém do passado dessa pessoa, que não queria ver você ocupando o espaço que era dela. A verdade é que foi envenenado o sentimento puro que existia. E ele, ou ela, acreditou por um momento. Não porque não te amasse, mas porque estava frágil, confuso, e não soube proteger o que sentia. E você, filha, ficou com a dor. A dor de quem ama e é deixada. A dor de quem sabe a verdade, mas não consegue provar. A dor de quem sente que ainda há amor, mas não entende porque o outro parece cego. E o que mais dói, não é a ausência. O que mais dói é saber que o que vocês tinham era bonito, e mesmo assim, foi levado por palavras malditas, por conselhos envenenados, por energias que não queriam o bem. Oxum sente sua dor. Ela, que é mãe do amor, da beleza, da doçura, ela chora contigo, porque vê a injustiça que você sofreu. Mas Oxum também sussurra no seu coração. A verdade sempre volta à tona. O amor, quando é verdadeiro, não morre com a distância. Ele apenas se esconde, esperando o momento certo de se mostrar outra vez. Mas antes disso, filha, você precisa se curar, porque esse amor te machucou. Não por maldade, mas pela fraqueza de quem se deixou levar. E você ficou carregando culpas que não eram suas, se perguntando onde errou, quando na verdade o erro nunca foi seu. Você amou com pureza, com entrega, com verdade. E isso nunca é erro, isso é dom. Oxum te pede agora que respire fundo, que olhe para dentro de você e reconheça a sua força, porque mesmo ferida, você continuou acreditando no amor. Mesmo sozinha, você manteve o coração aberto. Mesmo sem respostas, você esperou. E essa espera, filha, não será em vão. Logo, muito em breve, essa pessoa vai começar a enxergar as mentiras que ouviu. Vai sentir falta da sua paz, do seu jeito, da sua presença. Vai lembrar dos momentos em que tudo fazia sentido. E Oxum vai tocar o coração dessa pessoa com a força da verdade. Ela vai limpar os olhos dele, ou dela, e mostrar que a única coisa real era o que vocês tinham. Mas esse reencontro, filha, só pode acontecer quando você estiver pronta. Pronta para não aceitar menos do que merece. Pronta para perdoar, mas sem esquecer quem você é. Pronta para ser feliz de verdade,
não mais carregando a dor que outros colocaram no seu caminho. Por isso, hoje, Oxum te pede se acolha, se abrace, se ame, porque o amor que vem de fora só pode florescer quando o amor de dentro está vivo. E você é luz, você é amor, você é merecedora de ser escolhida, respeitada e amada com verdade. Esse não é o fim da sua história, esse é o começo da cura. E Oxum caminha com você. Filha querida de Oxum, agora que o véu começou a ser retirado, é hora de olhar mais fundo. Você já sentiu isso no peito? Aquela sensação de que algo não está certo, de que o distanciamento dessa pessoa não foi natural. E mesmo quando você tentou seguir em frente, algo te puxava de volta, não por carência, mas porque o seu coração sabia o que os olhos ainda não viam. E é justamente aí que mora o dom que você carrega. Oxum te fez sensível para sentir verdades que os outros ignoram. Vamos falar sobre a manipulação. Ela nem sempre é gritante ou cruel. Às vezes, vem em forma de preocupação disfarçada. Alguém diz, ela não é boa o suficiente para você. Outro comenta, você está mudando demais desde que começou esse relacionamento. Palavras pequenas, lançadas como sementes, que com o tempo criam dúvida e medo. E o coração da pessoa que te ama, frágil ou desprevenido, começa a acreditar que o amor que sente não é seguro. Agora imagine isso, filha, a pessoa que te ama sendo envenenada, pouco a pouco, por quem não quer te ver feliz. Às vezes por inveja, às vezes por controle, às vezes por puro medo de te ver brilhar mais do que aqueles ao redor. Há pessoas que preferem ver os outros sozinhos do que felizes. E é triste, mas é real. Você lembra daquele dia em que a conversa entre vocês foi diferente? Mais fria? Mais distante? Foi ali que a dúvida começou a vencer. Talvez você tenha sentido uma frieza que não combinava com a história de vocês. Talvez tenha recebido respostas secas ou um silêncio doído. Não foi culpa sua. Foi um reflexo da batalha que essa pessoa enfrentava por dentro, entre o amor que sente por você e o veneno das palavras que escutou. Mas escute bem, filha, o amor verdadeiro adoece, mas não morre. Oxum me mostra que essa pessoa ainda pensa em você. Nos momentos de silêncio, no travesseiro à noite, no meio de uma música antiga, nas fotos que tenta não olhar, o sentimento ainda pulsa, só que está machucado. E a culpa, que antes colocaram em você, agora começa a pesar sobre o coração dele, ou dela, porque aos poucos, a verdade vai reaparecendo. Coisas que antes pareciam certas, agora causam incômodo. Conselhos que soavam sensatos, agora parecem maliciosos. E o nome que ficou guardado, o seu, começa a ser lembrado com saudade, com arrependimento. Você pode até pensar, mas será que ainda vale a pena? Oxum diz que essa decisão não deve ser tomada na dor, mas na clareza. Por isso, o momento agora não é de correr atrás nem de fechar o coração. É de olhar para si mesma com amor. Quantas vezes você colocou essa pessoa em primeiro lugar e se esqueceu de si? Quantas vezes você perdoou atitudes que feriam, só para manter o vínculo? Oxum não te culpa por isso. Pelo contrário, ela honra sua entrega, sua lealdade, sua força de amar mesmo quando doía. Mas agora é hora de reequilibrar, de lembrar que o amor só é justo quando é recíproco, quando ambos estão livres para escolherem um ao outro, não por dependência, mas por conexão verdadeira. E aqui vai um exemplo que talvez fale direto com seu coração. Imagine uma mulher que cuidou de um jardim com muito carinho. Ela regava as flores todos os dias, mesmo sob sol forte. Mas um dia, alguém chegou e disse: "Esse jardim não é seu. Você está exagerando, está se doando demais." E com o tempo, ela parou de regar, a planta murchou, as flores caíram, e ela chorou, achando que era culpa dela. Mas não era. Foi a dúvida que lançaram, que a afastou do que era belo. Agora, imagine que essa mesma mulher decide voltar ao jardim. Só que desta vez, ela rega a terra com mais consciência. Cuida das flores, sim, mas também aprende a cuidar de si. Ela descobre que pode ser jardim e também flor. Pode amar sem se perder. Pode acolher sem se apagar. Esse jardim é o seu coração, filha, e Oxum quer que você o trate como sagrado. Não importa o que os outros disseram. Quem te conhece de verdade, quem te sentiu de verdade, sabe da sua luz, e quem se afastou por influência dos outros, vai começar a se lembrar disso. Vai sentir saudade da paz que sentia ao seu lado, da maneira como você enxergava além do que os olhos viam, da sua força disfarçada de doçura.
E quando esse reencontro acontecer, e ele vai acontecer, mesmo que só nos pensamentos dessa pessoa, você precisa estar preparada, não para implorar amor, mas para escolher se ainda deseja viver essa história, com dignidade, com verdade, com reciprocidade. Por agora, filha, continue se nutrindo, cuide da sua beleza, da sua saúde, da sua espiritualidade. Faça o que te faz bem, volte a ouvir aquelas músicas que te trazem alegria. Arrume seu quarto como se esperasse uma visita especial, e essa visita é você mesma. Escreva cartas, mesmo que não envie, chore o que precisar, mas depois, lave o rosto e levante a cabeça, porque você carrega o assédio Oxum, e mulher que tem Oxum não se perde no abandono. Ela renasce, mais linda, mais sábia, mais inteira. A manipulação tentou apagar o que vocês tinham, mas a verdade está voltando, e ela virá com força. Filha de Oxum, agora que seu coração começou a entender que nem tudo o que aconteceu foi sua culpa, algo dentro de você começa a se mover. Você sente? É sutil, mas real, uma mistura de alívio com inquietação, como se uma parte de você dissesse: agora entendi, mas ainda dói, e está tudo bem sentir isso, porque o processo da cura não é uma linha reta. Às vezes dói lembrar, às vezes alivia compreender, e às vezes tudo isso acontece no mesmo instante. Oxum te mostra agora a imagem de um espelho antigo, um pouco embaçado, mas ainda capaz de refletir tudo o que é verdadeiro. Esse espelho representa sua alma. Durante muito tempo, você foi ensinada a se olhar com os olhos dos outros, a se enxergar como aquela que ficou, aquela que perdeu, aquela que não foi suficiente. Mas agora, com a luz de Oxum, você começa a se ver como é inteira, forte, linda na sua essência. Filha, chegou a hora de olhar esse espelho com amor, de se enxergar de novo com olhos sinceros, de se lembrar da mulher que você era antes da dor, da mulher que sonhava, que sorria com o coração, que confiava nos próprios sentimentos. Essa mulher ainda está aí, e Oxum quer que você a reencontre. Vamos falar sobre a verdade agora? A verdade é que você foi vítima de um jogo cruel. Alguém, ou algumas pessoas, perceberam a força da conexão que você tinha com essa pessoa, viram a luz que vocês emanavam juntos, e isso incomodou, porque o amor verdadeiro incomoda quem vive na sombra. O amor desperta ciúmes em quem nunca soube amar, e o que essa pessoa sentia por você era tão puro, tão bonito, que despertou olhares invejosos, palavras falsas, intenções escuras. Mas a outra verdade é que essa pessoa te amava, e talvez ainda ame, só que não soube te proteger, não teve coragem, não teve firmeza, e com o tempo, se deixou influenciar, afastou-se, machucou, e até hoje carrega isso como um peso escondido, porque o coração sente, mesmo quando a boca finge que esqueceu. Agora veja, você está aqui, lendo essa mensagem, recebendo a luz de Oxum. Você não desistiu, e isso é uma vitória, porque o que mais querem os que manipulam é te ver rendida, apagada, com medo de amar de novo, mas você está viva, sentindo, questionando, se reconstruindo. E aqui vai mais uma revelação que Oxum me entrega para você. Essa pessoa tem sonhos com você. Sim, à noite, nos momentos em que a mente relaxa, o coração dessa pessoa viaja até você. São sonhos que às vezes vêm em forma de lembranças. Outras vezes, são situações que nunca aconteceram, mas carregam sua presença forte, suave, acolhedora. Essa pessoa sente sua ausência, mesmo que tente esconder, mesmo que fale de outros amores, mesmo que diga que seguiu em frente. O coração não mente. Mas agora, filha, a pergunta que Oxum quer que você responda no silêncio da sua alma: você ainda quer esse amor? Não por necessidade, não por medo de ficar sozinha, não por nostalgia, mas porque ainda sente verdade, ainda sente conexão, ainda vê possibilidade, porque se o que restou for só dor, talvez seja a hora de fechar esse ciclo com gratidão. Mas se dentro do seu peito ainda pulsa um amor limpo, maduro, consciente, então sim, Oxum pode trabalhar pela cura desse caminho, e quando a espiritualidade decide agir, nenhum obstáculo permanece por muito tempo. Mas para isso, filha, você precisa fazer um movimento importante: soltar o controle. Você não precisa correr atrás, não precisa provar seu valor, não precisa se justificar. Quem te conhece, sabe, quem te ama, sente, e quem foi manipulado, vai entender, no tempo que for preciso,
que você foi a verdade que ele não soube segurar. Enquanto isso, cuide do que é seu, da sua paz, do seu corpo, da sua fé, porque quando você se alinha com o que acredita, tudo ao redor começa a se organizar. Oxum trabalha com o ouro, com o brilho, com a abundância, mas não apenas do que é material. Ela trabalha com o brilho da alma, e a sua está voltando a brilhar. Talvez você se pergunte, mas por que isso aconteceu comigo? Logo comigo, que só queria amar em paz? Oxum responde, porque você é capaz de transmutar dor em sabedoria, porque você tem a força das ancestrais, a luz das matriarcas, a fé das mulheres que, mesmo feridas, continuam dançando. Você foi escolhida não para sofrer, mas para compreender. E quem compreende, liberta. Liberta a si mesma e, às vezes, liberta também o outro. E se um dia esse amor retornar, que seja com verdade, que venha de cabeça baixa, com humildade, com pedido de perdão, com desejo real de reconstruir, porque agora, filha, você não aceita migalhas. Você é filha de Oxum, e quem quiser estar ao seu lado, terá que estar inteiro. Filha de Oxum, até aqui você enfrentou a dor, reconheceu a manipulação e começou a enxergar a verdade com mais clareza. Agora, é chegada a hora de um novo passo, voltar para si. Sim, filha, voltar para dentro, porque enquanto você procurava explicações nas atitudes dos outros, no silêncio daquela pessoa, nos conselhos alheios, Oxum já sussurrava ao seu coração: volte para o seu centro. A resposta mora em você. Você sabe o quanto se doou, o quanto tentou, o quanto acreditou no amor mesmo quando tudo parecia confuso. E mesmo machucada, você permaneceu com o coração aberto. Isso é lindo, filha. É grandioso. Mas agora, Oxum quer que você se veja com o mesmo carinho com que sempre viu o outro, porque há uma cura que só acontece quando você se coloca no centro da própria vida. Quantas vezes você adiou os próprios desejos para esperar uma mensagem? Quantas noites chorou em silêncio, sem querer preocupar ninguém? Quantas vezes engoliu a dor, fingiu que estava bem, só para manter a imagem de força? Oxum viu tudo isso. Ela esteve ali, na sua solitude, nos momentos em que você dizia, tá tudo bem, mesmo quando não estava. E agora, filha, ela vem te lembrar. Você não foi feita para viver na espera. Você foi feita para florescer. Sim, florescer. Como as águas doces do rio que correm, mesmo quando tentam barrar seu caminho. Como as flores que renascem após a seca, sem pedir licença, apenas confiando no tempo da natureza. E é assim que você vai renascer, com leveza, mas com firmeza, com ternura, mas com limites, com amor, mas também com sabedoria. Agora é hora de construir a mulher que você quer ser a partir dessa experiência. Oxum pergunta: o que você aprendeu com tudo isso? Talvez tenha aprendido que nem todo amor é maduro o suficiente para resistir à inveja, que nem todo eu te amo significa eu vou ficar, que o amor não pode ser provado à força, mas acima de tudo, você aprendeu que ninguém tem o poder de te apagar, a não ser que você permita. E hoje, filha, você começa a não permitir mais. Você começa a entender que quem te ama de verdade não se deixa manipular facilmente. E se deixar, ao menos precisa ter coragem de voltar com verdade, sem meias palavras, sem desculpas vazias, sem máscaras. Mas veja bem, Oxum não está te pedindo frieza. Ela não quer que você feche o coração. Ao contrário, ela quer que você continue amorosa, que continue sensível, que continue você. Mas agora, com os olhos mais atentos, com o peito mais sábio, com a alma mais firme. Vamos falar de algo prático? Hoje, separe um tempo para fazer algo só por você. Pode ser preparar um banho com folhas que tragam leveza, alfazema, manjericão, rosa branca. Pode ser acender uma vela amarela e escrever uma carta para si mesma, dizendo tudo o que você merece ouvir. Ou apenas colocar sua música preferida e dançar. Não importa como, filha, mas faça um gesto de amor próprio hoje. Porque cada pequena atitude que você tiver por você mesma vai reconstruir partes que o outro tentou quebrar. E isso é mais poderoso do que qualquer reencontro. Porque quando você estiver inteira, ninguém mais terá o poder de te desestabilizar com ausência, silêncio ou manipulação. E se essa pessoa te procurar um dia, porque Oxum mostra que há essa possibilidade, você já não estará mais no mesmo lugar. Você terá crescido, você terá florescido, e então, será capaz de escolher. E veja bem, filha,
Escolher é diferente de aceitar. Aceita-se o que vem, mas escolhe-se o que se quer viver. E você, que sempre esperou ser escolhida, vai finalmente perceber que quem escolhe é você. Você é mulher de força, de fé, de beleza que vem de dentro. Oxum não permitiria que você passasse por isso tudo à toa. Cada lágrima que caiu foi uma semente de sabedoria. Cada ausência que doeu foi uma lição sobre presença verdadeira. Cada manipulação que te feriu revelou quem realmente merecia estar ao seu lado e quem apenas passava pela sua história. Agora é hora de plantar novas sementes, de falar com o universo com clareza. Eu me escolho, eu me honro, eu me curo. E, se o amor quiser te alcançar de novo, que ele te encontre assim, firme, leve, linda, inteira, sem depender da volta de ninguém, mas aberta ao que for verdadeiro. Porque você pode sim viver um grande amor. Pode sim ser feliz ao lado de alguém. Mas isso só será completo quando você estiver inteira em si mesma. E isso, filha, já está acontecendo. Você está voltando para casa, para sua alma, para sua força. E esse caminho de volta tem nome: autoconhecimento, fé e amor próprio. Oxum está sorrindo para você agora, porque vê seu brilho voltando. Vê a mulher forte por trás da mulher ferida. E sabe nada, absolutamente nada pode impedir uma mulher de Oxum quando ela se levanta de dentro para fora. Filha querida, Oxum te vê. E agora que você começou a se reerguer, mesmo entre os cacos, algo muito especial começa a acontecer ao seu redor. A energia do recomeço. Talvez ainda pareça cedo para falar de futuro. Talvez você sinta que ainda há muita coisa doendo por dentro. E está tudo bem. A cura, como já dissemos, não é uma linha reta, mas Oxum quer te mostrar que mesmo enquanto você ainda está se curando, já é possível começar a atrair o que realmente combina com a sua alma. Filha, escute isso com atenção. Você não está sozinha. Tem gente que olha para você e sente admiração, mesmo sem dizer. Tem alguém, talvez mais perto do que você imagina, que já percebeu a sua luz. Mas você, ainda envolvida pela lembrança de quem foi embora, não consegue enxergar. É normal. Quando estamos focadas na ferida, esquecemos de olhar para o horizonte. Mas o horizonte está lá. Sempre esteve. Oxum quer que você se prepare, não apenas para um retorno, caso o coração ainda queira, mas principalmente para viver um amor diferente. Um amor que não venha carregado de dúvida, medo ou manipulação. Um amor que te escolha de forma clara, que queira te ouvir, te cuidar, te respeitar. Mas para que isso aconteça, filha, você precisa fazer um movimento sagrado, encerrar ciclos. Oxum me mostra que você tem guardado no peito muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Por que se afastou? O que disseram para ele? Por que ele não lutou? Será que sente saudade? Será que foi amor mesmo? E veja, são perguntas legítimas, mas também são portas entreabertas que não deixam o novo entrar. Você precisa decidir: quer seguir esperando respostas que talvez nunca venham? Ou quer dar um passo para viver algo maior, mais leve, mais verdadeiro? Oxum diz: o que é para ser seu, vai voltar. Mas o que te prende só pela dor, precisa ser liberado. Isso não significa fechar o coração, muito menos fingir que nada aconteceu. Significa apenas se posicionar. Dizer para o universo: eu aceito o amor, mas só o amor que me faz bem. Eu desejo companhia, mas só a que me respeita. Eu quero partilhar, mas sem perder a mim mesma. Essa clareza é uma chave. E quando você gira essa chave dentro de você, as portas certas se abrem. Vamos falar de escolhas? Sim, filha. Você pode escolher. E isso é uma revolução. Durante muito tempo você esperou ser escolhida. Esperou que aquela pessoa dissesse volta. Esperou que alguém batesse na sua porta com as respostas certas. Mas hoje Oxum te mostra: a mulher que você está se tornando não espera. Ela se posiciona. Ela constrói. Ela atrai. E se você ainda sente que essa pessoa que se afastou é parte do seu caminho, tudo bem. Você pode deixar o universo decidir, mas não viva mais parada no tempo. Enquanto essa pessoa não volta, se é que voltará, a vida continua, e você tem o direito de ser feliz nesse meio tempo. De rir, de amar, de conhecer, de experimentar, de se permitir. Oxum me diz que às vezes o amor verdadeiro só acontece depois de uma grande dor. Porque é nessa dor que você aprende o que não aceita mais, o que não precisa carregar. E quando essa clareza chega, filha, ninguém mais consegue te enganar.
Você já conhece o gosto da ausência. Já experimentou o silêncio de quem não soube ficar. Agora é hora de conhecer o sabor da reciprocidade, de ser olhada nos olhos com verdade, de ouvir estou aqui e sentir que é real, de receber flores sem precisar pedir, de ser tratada com ternura, não só quando está tudo bem, mas também quando a vida estiver difícil. E isso é possível, sim. Não é sonho, não é fantasia. Oxum te diz: tem alguém nesse mundo que está orando por uma mulher como você. Alguém que te reconheceria só pelo brilho do seu olhar, que entenderia suas cicatrizes como mapas do seu caminho, e não como motivos para se afastar. Mas para que essa pessoa te veja, você precisa se mostrar. Precisa voltar a andar com leveza. Precisa voltar a acreditar que você é digna de ser amada, escolhida e celebrada. Não importa a idade. Não importa o tempo. Oxum trabalha no agora. E agora é o momento exato em que tudo pode mudar. Faça uma escolha hoje. Pare de alimentar pensamentos de escassez, de abandono, de eu não sou suficiente. Você é suficiente, sim. Você é completa, sim. E Oxum está limpando os caminhos para que o amor verdadeiro, aquele que te reconhece sem esforço, possa te encontrar. Se for para essa pessoa voltar, que venha com verdade. Se for para uma nova história surgir, que venha com pureza. E se for para você caminhar um tempo sozinha, que seja um tempo de paz e descoberta. Porque sozinha, você nunca estará. Oxum caminha com você. Filha de Oxum, você chegou tão longe. Olhe para tudo o que você enfrentou até agora: a confusão, o abandono, a manipulação, a dúvida, a saudade, o silêncio, e mesmo com tudo isso, aqui está você. Lendo esta mensagem, buscando respostas, se permitindo sentir, curar, crescer. E Oxum sorri ao te ver assim. Porque agora, filha, você começa a compreender algo muito profundo. A dor não veio para te destruir. Ela veio para te revelar. Sim, foi doloroso. Foi injusto. Você confiou. Entregou o melhor de si. E ainda assim foi deixada com perguntas sem resposta. Mas agora, com a clareza que Oxum te concede, você consegue ver que tudo isso te trouxe até um lugar muito especial, o reencontro com você mesma. Sabe, filha, durante a vida, nós nos afastamos de quem somos tentando agradar, tentando manter pessoas por perto, tentando ser fortes o tempo todo. Mas chega um momento em que a alma cansa de fingir e começa a chamar. Ela chama através de sintomas, através de vazios, através de dores emocionais. E você ouviu esse chamado. É por isso que está aqui. Oxum te pergunta agora: quantas partes de você foram silenciadas ao longo dessa história? Quantas vezes você se calou para não criar conflito? Quantas vezes engoliu lágrimas para não parecer fraca? Quantos desejos guardou porque achou que era egoísmo querer ser cuidada também? E hoje, filha, você começa a recuperar cada uma dessas partes, como quem recolhe flores depois de uma tempestade, como quem reconstrói um templo derrubado pelo vento. Você está erguendo sua alma com delicadeza, e Oxum está ao seu lado em cada gesto, em cada passo. Agora é hora de dar sentido ao que você viveu, de transformar a dor em sabedoria, de olhar para trás e dizer: sim, isso me machucou, mas também me despertou, me ensinou a ser mais seletiva, a confiar mais em mim, a ouvir mais minha intuição. Porque, filha, você tem esse dom, o dom de sentir o que está além das palavras, o dom de perceber quando algo não está certo, o dom de amar com verdade. Mas até os dons mais lindos precisam de proteção. Oxum quer te ensinar a proteger o seu coração. E proteger não significa fechar. Significa aprender a filtrar, a acolher o que é puro, e recusar o que vem com sombra. Filha, escute com atenção. Você não precisa provar o seu valor para ser amada. Você não precisa implorar por presença, mendigar atenção, aceitar metades. O amor que vale a pena reconhece sua luz desde o início. E mesmo que precise de tempo, mesmo que haja distâncias, ele sempre encontrará uma forma de se manter honesto. Aquela pessoa que te deixou, ou se afastou, foi fraca diante da pressão. Talvez tenha sentido amor, sim, mas amor sem coragem, sem maturidade, sem verdade, não sustenta uma história inteira. E você, filha, merece uma história inteira, não capítulos soltos, não visitas ocasionais, não promessas que evaporam com o tempo. Oxum te mostra agora a imagem de uma mulher diante de um espelho. Essa mulher está vestida de dourado. Seu olhar é firme, sereno, profundo.
Ela não precisa mais de validação externa. Ela já entendeu quem é. E por isso, agora ela escolhe. Ela não aceita qualquer coisa. Ela não negocia sua paz. Essa mulher é você. Pode ser que, daqui a algum tempo, essa pessoa volte. Com palavras diferentes, com olhos mais abertos, com o coração mais limpo. Se isso acontecer, você saberá exatamente como agir, porque terá clareza, terá segurança, terá amor próprio suficiente para ouvir, sentir, analisar e decidir. Mas se essa pessoa não voltar, tudo bem também, porque agora você já sabe o amor verdadeiro começa em você, e uma vez que você se ama de verdade, nunca mais aceitará menos do que merece. Oxum quer que você pratique um novo hábito, o hábito de se perguntar, todos os dias, o que eu posso fazer hoje por mim mesma? Pode ser algo pequeno, tomar um banho demorado, cozinhar sua comida preferida, rezar em silêncio, ouvir uma música que te eleva. O importante é lembrar-se todos os dias de que você merece cuidado, não só dos outros, mas de si mesma, porque o autocuidado é a forma mais profunda de dizer, eu me respeito. E agora, filha, vamos falar de propósito. Tudo o que você viveu te moldou, te lapidou, te ensinou. E agora, você tem uma nova missão: inspirar. Seja através de palavras, de ações, de gestos silenciosos, sua experiência pode ajudar outras mulheres, outras filhas de Oxum que também foram manipuladas, abandonadas, desacreditadas, que também pensaram que não eram suficientes. Você pode ser luz para quem ainda está na escuridão, mas só conseguirá fazer isso quando tiver coragem de abraçar sua própria luz. E você tem essa coragem. Está provando isso agora. Por isso, hoje, declare ao universo: eu sou filha de Oxum. Eu me liberto do que me fez duvidar de mim. E eu me reconecto com minha essência. Eu me abro para o amor leve, sincero e recíproco. E eu sigo em frente, com fé, com força, com flor. Filha de Oxum, você chegou ao fim desta travessia. Mas o fim de um caminho nunca é só encerramento, é também o começo de outro. E Oxum quer que você entenda isso com o coração. Você não é mais a mesma mulher que começou essa caminhada. Hoje, você carrega cicatrizes que não doem mais como antes. Elas agora te lembram de quem você é, de tudo o que superou, de tudo o que aprendeu. Hoje, você olha para trás com compaixão, não com revolta, com consciência, não com culpa, com leveza, não com peso. Aquela história que parecia inacabada, agora já não prende mais os seus passos. Aquela pessoa que te confundiu, já não define mais seu valor. Aquelas palavras que te diminuíram, agora já não encontram espaço dentro de você. Você se libertou. E essa libertação, filha, é um ato sagrado. Porque quando uma mulher se liberta da dor que os outros causaram, ela passa a escrever a própria história com a tinta da sua verdade. Sem medo, sem vergonha, sem esconder a luz que sempre teve dentro de si. Oxum te mostra agora um caminho de terra molhada, com flores brotando nas laterais. Esse é o seu novo ciclo. Um caminho ainda úmido pelas lágrimas que você derramou, mas já florido pela fé que você plantou. Nesse caminho, você não carrega mais o peso de quem não ficou. Você leva apenas o essencial, sua força, sua fé e o amor próprio que renasceu em cada palavra, em cada revelação, em cada oração. E o mais bonito, filha, é que esse amor próprio está chamando o que é seu por direito. Sim, está vindo. Está se aproximando com a leveza que só o que é verdadeiro sabe ter. Pode ser um reencontro com quem finalmente enxergou sua luz. Pode ser um novo amor, com uma alma preparada para te acolher. Pode ser simplesmente a paz de viver por você e para você. E isso também é amor. Oxum quer que você esteja pronta, porque tudo aquilo que parecia perdido, agora está sendo realinhado no plano espiritual. Seus caminhos estão sendo abertos. Seus sonhos, reativados. Seu coração, abençoado. Você pode sentir. Algo mudou. A energia ao seu redor está diferente. Você acorda com mais esperança. Dorme com mais paz. Não é mágica, filha. É o resultado de todo esse processo que vivemos juntas aqui. É o que acontece quando uma mulher escolhe se curar. Agora, Oxum quer selar essa transformação com uma verdade simples, mas profunda. Você é suficiente. Você é amor. Você é caminho. E nunca mais aceitará menos do que merece. Hoje, se alguém tentar te manipular, você vai perceber. Se alguém tentar te usar, você vai sentir.
Se alguém tentar repetir o que aquela pessoa fez, você vai saber parar a tempo, porque agora você confia em você. E isso muda tudo. A mulher que terminou essa leitura é inteira, é digna, é sagrada. E para que todo esse processo se conclua espiritualmente, Oxum pede que você repita, com fé e de coração aberto, a seguinte oração: oração de libertação e renascimento de Oxum. Mãe Oxum, Senhora das águas doces, que lava minha alma e purifica meu coração, eu te agradeço por ter me guiado até aqui. Foram dias de lágrimas, foram noites de silêncio, foram pensamentos que tentaram me enfraquecer, mas eu venci. Eu venci porque me reconectei contigo. Eu venci porque me reconectei comigo. Hoje eu libero o que me feriu. Perdoo quem não soube me amar. Deixo ir o que não era meu para carregar. Eu me abro para a alegria, para os encontros leves, para os abraços sinceros, para o amor que não mente, não machuca, não confunde. Oxum, minha mãe, que seu espelho sagrado reflita apenas verdades diante de mim. Que eu nunca mais me perca por ninguém. Que eu nunca mais me esqueça de mim. E se for da tua vontade, traga de volta o que ainda tem propósito. Mas se não for, que vá com a tua bênção, e que em mim só permaneça o que for bênção também. Eu sou filha da luz. Sou filha do amor. Sou filha de Oxum. E assim será. Axé. Filha, respire fundo agora. Sinta esse momento com toda a sua alma. Você concluiu uma jornada poderosa, e o universo inteiro te aplaude por isso. Nada do que você viveu foi em vão. Tudo te trouxe até este momento, em que você está pronta para viver o que há de mais lindo, mais justo, mais verdadeiro. Oxum caminha com você, e a vida está só começando. Filha de Oxum, se você chegou até aqui, é porque a sua alma estava pronta. Pronta para ouvir verdades. Pronta para se libertar. Pronta para renascer. O amor que você viveu, por mais confuso que tenha sido, não define mais quem você é. A dor que você sentiu foi real, sim, mas maior que a dor foi a força que nasceu dentro de você. Hoje, Oxum te consagra como uma mulher curada, desperta, preparada para viver o amor de forma madura, leve, justa. Você não precisa mais correr atrás de quem não soube ficar. Não precisa mais implorar por respostas. Você se basta, você se honra, você se escolhe. E agora, filha, o universo vai começar a te responder diferente. Porque sua energia mudou, porque sua alma foi tocada, porque a mulher que se levantou desta jornada não aceita menos do que merece. Siga com fé. Siga com calma. Siga com a certeza de que o que é seu, ninguém manipula, ninguém tira, ninguém apaga. Oxum está ao seu lado. A vida ainda vai te surpreender com algo tão bonito, tão sincero, tão recíproco, que você vai entender que tudo valeu a pena, porque te trouxe até aqui. Axé.